No vídeo de hoje, eu gostaria de refletir brevemente a respeito de uma distinção fundamental para prosseguirmos na vida de estudos. E essa reflexão adveio de alguns comentários que recebi num vídeo anterior sobre a obra A Teoria do Medalhão de Machado de Assis. Eram comentários críticos e comentários que são frequentemente feitos quando falamos do Machado de Assis no Brasil, àquelas pessoas que esperam de um escritor uma atitude mais engajada ideologicamente. E defende-se, em geral, Lima Barreto. Prefere-se Lima Barreto a Machado de Assis por causa das suas posições políticas à época. Ou, ainda melhor, por causa de uma clareza a respeito das posições políticas na obra literária. E é claro, há muitos críticos disso, como a Raquel de Queiroz, entre outros escritores brasileiros, os quais criticam esta atitude engajada daquele que escreve. Mas, com exceção, retirando essa reflexão, que não é o objeto do vídeo, veio-me uma outra, e que me parece mais importante porque revela uma atitude diante do conhecimento. Essa distinção é precisamente entre amar o conhecimento, amar conhecer as coisas, o amor à sabedoria, que é propriamente a filosofia, o impulso filosófico, ou seja, aquele desejo de buscar desvelar, retirar o véu da nossa ignorância, retirar o véu da realidade e assim superar a nossa ignorância, temendo desconhecer, buscando com sinceridade a conhecer aquele objeto. E por outro lado, amar as consequências do conhecimento. O que é algo secundário, pois aquela pessoa que conhece pode ser ou pode não ser uma pessoa reconhecidamente sábia, ou seja, que merece louvores, honras, os louros. Porém, isso não necessariamente significa que ela é uma pessoa sábia. Ou seja, esse reconhecimento pode existir dentre as pessoas sábias, como há entre Aristóteles, que é por São Tomás de Aquino chamado de o filósofo, ou seja, o filósofo por excelência, por Dante, il maestro di coloro che sanno, o mestre daqueles que sabem. E há um reconhecimento geral, né, sobre Aristóteles, ou Platão, que é aquele de quem nós desenvolvemos a filosofia ocidental, e o restante da filosofia não passa de notas de rodapé à obra de Platão, como disse o Alfred Whitehead, entre outros, né, são reconhecidamente sábios, foram homens sábios, nós sabemos disso. Mas essa honra é algo secundário. E nós não devemos depender de modo algum da honra para a vida de modo geral, porque a honra depende de um juízo de um terceiro, e um terceiro nem sempre julga retamente e nem sempre consegue enxergar todas as nossas motivações para desenvolver uma ação. Então, depender disso é depender de algo muito frágil e que é exterior, não nos satisfaz interiormente como busca o nosso coração, a nossa vida, o conhecimento. Amar ter o conhecimento e não amar a realidade conhecida é perverter a finalidade do desenvolvimento da vida intelectual. E se estamos fundados em uma percepção que depende da honra de outros, novamente, estamos sobre uma base muito, muito frágil.
E depois de alguma tempestade, depois de alguma reviravolta, pode ser que tudo desabe. E aí? Aquela vida de estudos, de resumos, de textos escritos a partir de outros, de publicações, terá tudo aquilo valido a pena? E por que essa reflexão me veio, né, a partir desses comentários? Porque eu fiquei pensando, sinceramente, quando se há uma reação a um autor, uma reação tão mordaz, tão feroz, nós já refletimos a respeito das ideias deste autor, ou as ideias veiculadas naquele momento? Não de modo geral. Por exemplo, do meu lado, que amo a filosofia clássica e que sou católico, quando ouço falar de Friedrich Nietzsche, qual é a minha reação? Logo falo, nossa, Nietzsche é um autor que não presta, mas será que Nietzsche, não prestando, tem algo a nos ensinar a respeito da crise moderna em que vivemos? Tem algo para nos falar, em meio à sua loucura, a respeito da realidade em que nós vivemos? De quem nós somos hoje? E eu creio que sim. Do mesmo modo, a respeito de Machado de Assis, será que ele tem algo a nos falar? Bom, posso criticá-lo do ponto de vista literário, apesar de que, a meu ver, eu, sendo um amador muito mais da literatura do que alguém com experiência de cátedra, digamos assim, para falar sobre isso, mas será que ele não contribuiu? Ou ainda, bom, ok, o criticas literariamente. Será que Machado de Assis, na Teoria do Medalhão, foi o vídeo veiculado por mim, não tem algo a falar a respeito do intelectual brasileiro? Não somente do bacharel, mas do intelectual de um modo geral. E a respeito de nós mesmos? Eu acho que tem. E se nós frequentemente nos opomos a certos autores, a algumas ideias, sem considerá-las, sem considerar se há algo de bom a ser extraído, fazer distinções mesmo, né? E explicar quando essas distinções são necessárias. Será que não estamos amando mais as consequências do nosso conhecimento ao nosso conhecimento? Preferindo os louros e louvores à sabedoria? Essa é uma reflexão muito importante para professores e para alunos. Professores porque já estudaram bastante coisa, ou nós esperamos que sim. E às vezes os próprios professores deixam de revisitar alguns temas fundamentais e devem meditar quando perceberem que um tema se tornou um pouco distante, né, sobre a veracidade daquele tema. E do ponto de vista dos alunos, para que comecem, progridam e consigam manter uma vida séria de estudos. Espero que essa reflexão tenha te ajudado. Compartilha se foi útil para ti. Deixa o teu comentário e uma curtida. E até o próximo vídeo.